O senador José Agripino já expôs muito bem qual é o ponto de vista da oposição. Separar pré-sal de ficha limpa e a nossa disposição de votarmos as 4 medidas provisórias, não vejo dificuldade em votá-las, ainda que numa delas nós votemos no mérito contra a proposta do governo, mas com certeza queimando etapas para que se possa apreciar tanto a medida provisória 474, a do salário mínimo, quanto essa que é relatada pelo senador Romero Jucá, a 475, que cuida do reajuste dos aposentados. Mas o motivo que me traz esta tribuna, senhor presidente, é apresentar à mesa uma questão de ordem que julgo de bastante relevância para a definição de cada senador, de cada líder, neste momento que vive o Senado Federal. É a seguinte a questão de ordem. Senhor presidente, nos termos do artigo 404 do Regimento Interno do Senado Federal, venho requerer a Vossa Excelência detalhamento mais específico sobre a tramitação de proposições legislativas quando houver o sobrestamento da pauta por medidas provisórias e projetos de lei em regime de urgência constitucional. O Senado Federal vem adotando uma sistemática de trabalho no qual as proposições legislativas, que não se transformam em norma jurídica, ficam afastadas das regras do artigo 62, parágrafo 6º da Constituição Federal, não sofrendo a sua paralisação com o sobrestamento da pauta pelas medidas provisórias e projetos de lei em regime de urgência. Este procedimento tem dado mais agilidade ao processo legislativo e vem ao encontro dos anseios da sociedade por um parlamento mais dinâmico e eficiente. A Câmara dos Deputados se tem posicionado de maneira mais ampla que o Senado Federal e tem aplicado a interpretação de que as medidas provisórias e os projetos de lei em regime de urgência somente sobrestam a pauta em relação aos projetos de lei ordinária, ou seja, qualquer outra proposição legislativa não sofre essa paralisação e pode, portanto, ser votada normalmente. O caso mais recente foi o projeto de lei complementar 168 de 1993, já conhecido nacionalmente até por ser de iniciativa popular, contando com mais de 4 milhões de assinaturas a corroborá-lo, ali corroborar os termos, mais conhecido como ficha limpa, que já foi votado naquela casa, mesmo quando havia medidas provisórias, já em regime de urgência, sobrestando a pauta. Neste sentido, no escopo de se dar uma uniformização de interpretação sobre o trâmite das medidas provisórias e projetos de lei de urgência constitucional, venho solicitar a esta presidência que adote o mesmo procedimento da Câmara dos Deputados e coloque na pauta para votação esses projetos, independentemente da existência de proposições em regime de urgência presentes no Senado Federal. É importante salientar que o regimento interno do Senado Federal também contempla a possibilidade de alterar trâmite de uma votação, conforme dispõe o inciso 3º do artigo 412. Artigo 412. A legitimidade na elaboração de norma legal é assegurada pela observância rigorosa das disposições regimentais mediante os seguintes princípios básicos. Parágrafo 3º. Impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de liderança ou decisão de plenário, exceto quando tomada por unanimidade, mediante voto nominal, resguardado o quórum mínimo de 3/5 dos votos dos membros da Casa. Por todo exposto, venho solicitar a Vossa Excelência que coloque em votação no plenário do Senado Federal o PLC número 58 de 2010, complementar, esse que é denominado de ficha limpa. Senhor presidente, o entendimento que tem a minha bancada é que, não havendo acordo de líderes, obviamente que empaca, mas havendo acordo de líderes e não sendo matéria transformável, conversível em medida provisória, é muito cabível, é muito possível, é necessário até que se faça uma sessão extraordinária para votar o chamado projeto ficha limpa. E ainda neste mesmo sentido, senador... Senador Arthur Virgílio. Perdão. Eu gostaria de... Pois não, eu só vou fazer uma leitura... Não há parte, é uma questão de ordem. Vossa Excelência pediu a palavra pela ordem, não há parte, não há possibilidade. Pois não, eu acato, presidente, só acho assim, como é um assunto que, na verdade, suscita mesmo o debate, eu vejo levantado o microfone da parte do senador Antônio Carlos e do senador Álvaro Dias, que poderiam perfeitamente falar pela ordem a seguir, porque é uma matéria que suscita